Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. Desde que a pandemia do novo coronavírus foi declarada pela Organização Mundial da Saúde, ainda em 2020, um receio que nunca parou de rodear o núcleo científico era o do surgimento de novas variantes do vírus, que o tornaria mais resistente, transmissível ou até mesmo mais letal. Inglaterra, África do Sul, Brasil e Índia foram berços de novas cepas do novo coronavírus. Dentre elas, a variante Delta é uma das que vem preocupando novamente todo o mundo, inclusive países onde a vacinação já está bem avançada. Tivemos ainda no primeiro semestre deste ano o primeiro caso confirmado da variante Delta no Brasil, num navio atracado no litoral do Nordeste. O Ministério da Saúde confirmou os primeiros casos da variante da cepa indiana do coronavírus aqui no nosso país. A informação preocupa as autoridades sanitárias do Brasil e do mundo, onde 66 países já possuem registro dessa mutação do vírus. Desde então, outros estados começaram a apresentar um aumento nos casos de infecção pela nova variante. Para a gente poder falar do número de casos da variante Delta, segue subindo esse número no Rio de Janeiro. E essa cepa originária da Índia já se tornou a segunda mais frequente nos sequenciamentos genéticos do estado. E os casos no mundo tomaram proporções cada vez maiores, colocando em xeque até mesmo os planos de Covid-0 na China e na Austrália. O que é essa variante? Como o mundo se prepara para enfrentá-la? São algumas das questões que vamos trazer agora nessa primeira parte do episódio do Item Mais. Para isso, conversamos com o Marcelo Simão. Ele é médico infectologista e consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutor Marcelo, muito obrigada por nos atender. Bem-vindo ao Item Mais. Muito obrigado, o prazer é meu em falar com vocês. Bem, doutor, muito falamos já sobre a variante Delta, que ela é mais transmissível. A questão é, o quão mais transmissível ela é? Isso sabemos, doutor? Sabemos. Ela é bem mais transmissível de qualquer uma das outras variantes e muito mais do que o vírus original. Ela foi comparada à transmissão da varicela, da catapora, que uma pessoa é capaz de contaminar 5 a 8 pessoas, tá, no seu ambiente. Ou seja, a transmissibilidade dela é realmente bastante elevada. Entre 5 a 8 pessoas chegam a adquirir infecção a partir de uma outra pessoa infectada. E quais são os riscos no que se refere à letalidade? Isso não sabemos muito bem, não. O CDC enviou uma nota sobre a variante Delta, que agora está causando vários surtos nos Estados Unidos, né? Houve um grande surto agora em Massachusetts. Acha que a letalidade pode ser maior, mas isso não está provado, tá? Não está provado. Aqui no Brasil nós estamos com mais ou menos umas 250 infecções documentadas, se não me engano, e parece que temos só 4 mortes, mas isso não reflete realmente a realidade da situação, tá? Os países em que a variante Delta entrou, a Inglaterra, a Escócia, Estados Unidos, têm observado um número muito grande de casos, mas um impacto menor nas unidades de terapia intensiva. Isso não significa que ela tenha letalidade menor, mas, por enquanto, eu acho que precisa de melhores estudos para avaliar esse parâmetro. O senhor trouxe números aqui do Brasil, mais de 250 casos documentados. Pergunta que eu lhe faço, doutora, é como posso saber, por exemplo, se eu estou infectada por essa variante Delta? Como alguém que testou positivo para a Covid-19 consegue saber por qual variante que ela foi infectada? É preciso, então, coletar o vírus de sua árvore respiratória superior, né? Esse vírus vai para um laboratório especializado, onde será feito um sequenciamento genômico. Então, se pega o genoma do vírus, que é um RNA, e ele é sequenciado nas suas bases, né? E aí ele é comparado à variante original. Então, já existe na internet o sequenciamento de como é a variante Delta. Se combinar, entendeu? Ao seu sequenciamento com o sequenciamento da variante Delta, você estará infectado por ela. Ainda no Brasil, 90% das variantes circulantes ainda é a variante Gama, P1 de Manaus. Ainda é ela. A variante Delta
está aí provocando casos esporádicos, provavelmente tem muito mais do que isso, né? Mas nós não temos ideia da magnitude da sua disseminação ainda pelo Brasil. Mas a dominante ainda é a gama. Já que temos uma variante dominante no nosso país, que é a variante gama, isso de alguma forma impede que outras variantes avancem no que se refere à infecção do novo coronavírus? Por exemplo, tivemos a variante originária da África do Sul, a variante originária do Reino Unido. Duas variantes que aqui no país foram identificadas, porém não avançaram. É porque a variante gama predomina e impede o avanço de outras cepas? Excelente a sua pergunta. Esse realmente é um enigma. Mas veja bem, a variante gama deve ser uma variante dominante. Por quê? Porque isso você falou aí, a variante sul-africana entrou aqui, não disseminou. A variante britânica, que é a alfa, ela entrou e não disseminou. A gente espera que isso possa ocorrer com a delta, mas como ela tem uma transmissibilidade muito alta, nós devemos estar muito atentos, porque é possível que ela vá, não sei se vai dominar, mas que ela poderá representar um percentual substancial das infecções diagnosticadas no nosso país. Sim, essa é uma grande possibilidade. Quando a gente fala da variante Delta e de demais variantes, doutor, é inevitável pensarmos na vacinação contra a Covid-19, se as vacinas são ou não eficazes contra as variantes que surgem. E muito também se fala da aplicação de uma terceira dose para garantir essa proteção. É o caso, quando a gente fala da variante Delta, seria necessária a aplicação de uma terceira dose das vacinas já disponíveis, por exemplo, as vacinas que já estão sendo aplicadas aqui no Brasil? Bom, eu vou te responder primeiro a sua primeira questão. Estudos já foram feitos com a Pfizer e com a AstraZeneca, que foram publicados agora há uma semana atrás, que mostrou que a Pfizer ainda mantém 88% de eficácia para a variante Delta e a AstraZeneca 66% de eficácia contra a variante Delta, que é muito bom. Então, essas duas vacinas que estão sendo aplicadas no Brasil têm uma boa performance frente à variante Delta. A Janssen, a Johnson & Johnson, fez um estudo mais pequeno, com poucos pacientes, e demonstrou que também ela continua com uma atividade relativamente boa. A Coronavac é que nós não sabemos. Estudos preliminares na China mostram que há uma queda do seu poder neutralizante contra a variante Delta. Mas o Instituto Butantan está fazendo estudos no sentido de verificar a real eficácia da Coronavac agora na vigência da disseminação da variante Delta. Quanto ao problema da terceira dose, então sim, eu sou favorável à terceira dose. Os estudos têm demonstrado, e a própria Pfizer já propôs ao governo americano fazer a terceira dose, de que depois de 6 a 8 meses, os níveis de anticorpos, eles estão bastante baixos. É verdade que há outros setores da imunidade que podem estar ativos. Isso nós sabemos que sim, mas nós não podemos confiar nisso. Eu acho que terminada a vacinação dos adultos, que será por em torno de setembro, outubro, quando nós terminaremos, pelo menos está planejado, terminar aí, a proposta que eu faria é de que os idosos, os pacientes imunodeprimidos e os profissionais de saúde recebessem uma terceira dose de algum imunizante. Pode ser da própria Coronavac, que já tem estudo mostrando que uma terceira dose feita na China elevou substancialmente o nível de anticorpos, ou de uma vacina de performance melhor, como a Pfizer, por exemplo. E aí sim, realmente a proteção estaria bem mais garantida. Doutor, enquanto acompanhamos o aumento do número de casos da variante Delta aqui no país, também estamos acompanhando algumas autoridades, leia-se prefeitos, governadores, anunciando, por exemplo, festas de Réveillon, festas de Carnaval, já programando o ano que vem, já programando o final do ano. Para citar aqui algum exemplo, temos o Rio de Janeiro falando que em novembro vai até retirar a obrigatoriedade do uso de máscaras, ao que tudo indica, se caminhar da forma como o Rio de Janeiro está caminhando. Só que tudo isso acontecendo enquanto falamos de mais de 200 casos confirmados da variante Delta no nosso país. No Rio de Janeiro, por exemplo, temos a maior documentação de casos de infecção por essa cepa. Lhe pergunto, doutor, essa flexibilização, esse afrouxamento das medidas restritivas nesse momento, ele é adequado? Ele é seguro? Não é seguro. Eu acho que estão fazendo previsões muito precoces, Primeiro, nós temos que terminar a vacinação dos adultos. Isso é fundamental.
Há um planejamento de que todos os adultos estariam vacinados até outubro, setembro, outubro. Tá, vamos ver, porque a entrega de vacinas continua de forma irregular. Aqui na minha cidade, por exemplo, em Uberlândia, estamos sem vacina. E o número de casos aqui subiu absurdamente, mesmo com 70% da população tendo tomado a primeira dose e 30% tomado as duas. As UTIs estão lotadas aqui em Uberlândia. Então, não podemos fazer esse tipo de previsão. Eu acho que para este ano, nós não deveríamos fazer previsão nenhuma de aglomerações, festas, shows, nada disso. Vamos ver se talvez no Natal ou no Ano Novo podemos liberar algum tipo de festa. Aí sim, talvez a população esteja realmente bem imunizada e aí nós podemos pensar realmente em flexibilizar. Mas eu não faria nenhuma previsão para a liberação, ainda mais de retirada de máscara ou de aglomerações para novembro, sem dúvida alguma. Doutor Marcelo Simão, mais uma vez agradecemos essa conversa conosco, tirou muitas dúvidas que temos com relação à variante Delta, com relação à Covid-19. Sempre um prazer, sempre bem-vindo. Muito obrigado. Pois é, enquanto no Brasil estamos ensaiando uma retomada, países como Reino Unido e Estados Unidos flertam com a reimplantação de medidas restritivas e sanitárias também. É o caso, por exemplo, do uso de máscaras. Elas tinham sido deixadas de lado nos Estados Unidos, uma vez que boa parte da população já havia sido vacinada. A Austrália retomou o lockdown em 2 grandes cidades depois de uma alta nos casos diários de Covid. Sydney reduziu o horário de funcionamento do comércio e limitou a quantidade de pessoas em bares e restaurantes. A medida, que vai durar 2 semanas, foi estendida à praia de Bondi, uma das mais populares do país. Já na parte norte, as medidas são ainda mais severas, mas por menos tempo. Os moradores estão proibidos de sair de casa até terça-feira, exceto em caso de urgência. No resto do país, o governo determinou medidas mais rígidas de distanciamento e higiene, como o uso de máscaras ao ar livre e limpeza das mãos com álcool com bastante frequência. A luta contra a variante Delta no mundo é o assunto para a segunda parte desse episódio. Para isso, a gente conta com uma ajuda para lá de especial, do nosso analista de internacional aqui da CNN, Lorival Santana. Lorival, sempre bom conversar com você. Bem-vindo. É um prazer falar com você, Carol, e com os nossos ouvintes. Vamos começar, Lorival, trazendo esse panorama mundial. Como é que está o avanço da variante Delta no mundo? Bom, a variante Delta realmente representa um novo momento dessa pandemia, né? Porque os países avançados, né? Aqueles que procuraram realmente responder à pandemia, eles lidaram com ela de 2 formas diferentes, ou fazendo muitos lockdowns, né, contendo a circulação do vírus e paralisando realmente a circulação das pessoas, e usando, claro, a testagem, o rastreamento, mas como algo mais secundário. Outros países inverteram essa lógica, né, procuraram confiar mais no rastreamento, um rastreamento muito forte, né, e ser um pouco mais complacentes na questão da circulação das pessoas, né? Os 2 grupos tiveram sucesso nessas 2 abordagens e aguardaram as vacinas. Como elas estavam sendo aprovadas em caráter de emergência, eles deixaram que as vacinas fossem testadas no mundo real, naqueles países que não fizeram nenhuma coisa nem outra, que deixaram o vírus se espalhar e também não foram muito fortes na questão do rastreamento e da testagem. Então, esses países, que é o caso dos Estados Unidos, principalmente, né, mas também do Reino Unido, são países que, então, apostaram tudo, o Chile também, o Israel, apostaram tudo na vacinação, foram mais rápidos em conseguir começar a vacinar. E, num certo sentido, esse grupo de países que apostaram na vacinação e foram mais complacentes na questão da circulação e não foram eficazes na testagem, acabaram tendo uma certa vantagem diante da variante Delta. Não que ela não seja uma preocupação, mas a vacina realmente ela teve um forte impacto, né, na contenção dessa variante. E agora, todos esses países, aqueles países que foram
mais lentos na vacinação, eles agora estão correndo rapidamente atrás das vacinas, né, porque percebem que a variante Delta é muito mais transmissível, se transmite muito mais rapidamente, e por isso só as medidas de contenção da circulação e de rastreamento não foram suficientes, né? Por outro lado, os países que vacinaram rapidamente estão ainda com uma certa dose de incerteza, né, com relação a o que essa variante Delta vai trazer, porque mesmo as pessoas vacinadas, elas transmitem o vírus. E como a variante Delta é muito mais transmissível, essas pessoas vacinadas transmitem o vírus para pessoas que não estão vacinadas ou que têm problemas de imunidade, doenças crônicas, sem saber, e espalham muito mais. Então, há muitas incógnitas, Carol, em relação à variante Delta. Lore, você enumerou vários países nessa sua primeira fala conosco, entre eles os Estados Unidos, que avançou na vacinação, porém chegou no momento que estabilizou, não consegue avançar mais. O quanto que isso dificulta o combate, essa blindagem da população com relação à variante Delta? Esse é um segundo aspecto muito importante de um limite do impacto da vacinação, né? O primeiro limite é o fato de que as pessoas continuam transmitindo e transmitem bem mais rápido com a variante Delta, embora as vacinas sejam eficazes contra a variante Delta, no sentido de que as pessoas não são hospitalizadas contraindo a doença quando estão imunizadas. Mas o segundo aspecto é esse é o limite. Os programas de vacinação dependem das pessoas, né, da adesão das pessoas. E ali nos Estados Unidos, 1/3 dos adultos não quis se vacinar, né? E o governo está tentando convencer com todos os incentivos possíveis a essa vacinação, mas os especialistas acham que vai restar ali um grupo de cerca de 20% dos americanos adultos que realmente não querem se vacinar de jeito nenhum, né? Então, por isso é que o governo americano está procurando acelerar a vacinação das crianças e dos adolescentes para compensar, né, essa perda em relação a esses adultos. Então, a gente está falando aí de um contingente de cerca de 16% a 20% de crianças e jovens que serão vacinados para compensar aqueles adultos que estão se comportando como crianças, né, e não estão aceitando se vacinar. Pois é, né, Lore, e inclusive a variante Delta também influenciando nessa reabertura da economia. De fato, ela foi um limitador para esse avanço no que se refere à flexibilização das medidas restritivas. A gente acompanha, por exemplo, nos Estados Unidos, a volta do uso de máscaras. Outros países acabam adotando medidas semelhantes, ou seja, tendo que rever esses planos de reabertura por conta dessa variante? Sim, isso acontece principalmente naquele grupo que foi um pouco complacente na questão da circulação e apostou mais no rastreamento, né? Então é o caso, por exemplo, do Japão, da Coreia do Sul, de Taiwan. Esses países agora estão tendo que rever as suas estratégias, mas o impacto econômico disso ainda é uma incógnita, porque depende também de como vai ser a evolução dessa variante. É uma corrida contra o relógio para vacinar as pessoas, para que elas não fiquem graves, não fiquem hospitalizadas, né? Então a grande estratégia da Europa agora é acelerar a vacinação que estava lenta, o Japão também, a Coreia do Sul também, a Austrália também, né, para evitar que as pessoas se hospitalizem, porque agora, por exemplo, em Tóquio, em várias cidades do Japão, os hospitais já estão sobrecarregados, né? Está havendo mais de 10 mil casos por dia, o recorde anterior eram menos de 7 mil casos por dia. Então, você vacinando o mais rápido possível a população, o impacto econômico é bem menor, porque por mais que as pessoas transmitam o vírus, ninguém vai ficar, ou menos gente, né, vão ficar realmente graves. E o que afeta a economia é as pessoas ficarem muito doentes, elas terem sintomas leves, não é algo que tem um impacto tão relevante sobre a economia. Lorival, nosso foco nesse podcast é falar da variante Delta, mas a gente sabe que na América Latina há outras variantes em circulação. Alguma que cause tamanha preocupação quanto à variante Delta? Bom, o Uruguai está preocupado com
as variantes que foram primeiro identificadas no Reino Unido, que é a variante Alfa. Já teve um surto de variante Gama, que é a variante que foi primeiro identificada em Manaus, né? E também está surgindo lá a variante Delta. Eu cito o Uruguai porque é um país que teve uma resposta bem sucedida no ano passado, conteve muito a circulação do vírus, mas depois teve um surto muito forte que ele atribui à variante Gama, né? Primeiro identificada no Brasil. Agora, com a vacinação, que avançou muito, o que eles estão fazendo? Eles estão adotando uma terceira dose de Pfizer para quem teve 2 doses de Coronavac. E no caso das pessoas que têm problemas de imunidade, como os que fazem hemodiálise, têm câncer e doenças assim, se a pessoa tiver tomado 2 doses de Coronavac, eles vão dar 2 doses de Pfizer. Se a pessoa tiver tomado 2 doses de AstraZeneca, eles vão dar 1 dose de Pfizer. E um protocolo semelhante está sendo adotado por Israel. As pessoas com mais de 60 anos vão ter uma terceira dose de Pfizer, porque Pfizer foi a vacina aplicada lá. Então, eu acho que a tendência dos países será essa, dar doses de reforço com um mix de vacina quando tiverem aplicado vacinas consideradas menos eficazes. Avanço na vacinação, variante Delta aqui, trazendo um panorama internacional pra gente, o Lorival Santana, nosso analista. Mais uma vez, Lori, obrigada por essa conversa. Sempre um prazer, Carol. E assim a gente encerra o Item Mais de hoje. Até uma próxima. Tchau. Com a apresentação minha, Carol Nogueira, esse podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Daniel Miller. Pauta e produção, Danilo Santana. Operador de gravação, Nathan Kleiman. Edição e sonorização, Murilo Lourenço. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Direção de jornalismo digital, Daniel Tosi. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros produtos em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.